que hoje eu vou falar de um tema que nós somos comunicadores, né? Nós falamos através de todos os veículos de comunicação, seja ele rádio, TV, web rádio, streaming, podcasts, blogs, que mais que a gente pode conversar? As redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook e tantos outros meios que existem aí para a gente se comunicar, né? Fora o trabalho que a gente faz nas emissoras mesmo, né? As TVs grandes que tem por aí, nas rádios grandes que tem por aí e tudo mais. Que aí já são, como eu gosto de dizer, canhões, né? Você consegue chegar mais rápido, de uma forma mais impactante, né? Tem mais potência para chegar a tua mensagem até o público que você quer que chegue ou até quem estiver assistindo. Às vezes nem é o público que você está esperando que vai ver aquela tua mensagem, mas chega de uma certa maneira, né? E o que eu queria dizer com isso? Como comunicadores, nós temos muitas responsabilidades, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos. Quando você acha que você tem que se posicionar, você se posiciona. Quando você acha que não tem que se posicionar, você não se posiciona. Eu não critico quem não se posiciona, porque eu acho que cada um faz o que acha melhor fazer da vida, o que acha melhor fazer de tudo que tem que fazer. Então, assim, eu acho assim, você se posiciona em relação a tudo, a todos os temas que existem aí, polêmicos ou não. Se você achar que deve se posicionar, se você achar que não deve se posicionar, eu também não vejo problema nenhum, porque, na minha opinião, né, nós vivemos uma democracia e eu acho que ser isento também faz parte do show, entendeu? Então acho que quem sou eu para criticar alguém que não quer dar opinião sobre um assunto, né? Claro que tem assuntos que nós devemos nos posicionar e claro que tem assuntos que você tem que avaliar se vale a pena ou não, porque hoje em dia essa questão de você se posicionar ou não, ela pode, dependendo de quem você for, ela pode causar muitos problemas, como ela pode causar muitas coisas positivas, né? Então eu acho que a gente vive num mundo tão complicado hoje, o que a gente não pode é tolerar injustiças, tolerar coisas erradas, né? Então acho que a gente tem que falar assim. Mas quem não fala, eu também não vou chegar e dizer que o cara tá errado, que você é um isentão. Quem sou eu para falar dos outros? Acho que cada um tem a opinião que quer ter, fala o que quer falar e pronto. Eu não vou ficar aqui sendo patrulheiro de quem está dando opinião e de quem não está dando opinião. O que eu acho muito complicado no mundo que a gente vive é a intolerância, né, que existe. De qualquer assunto que você fala gera polêmica, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui entrevistado por um amigo meu, né? Ficou meu amigo, era um assinante que acompanhava os jogos lá do Campeonato Espanhol, que passava na Sky, depois passou no Sports Plus, né? E fã do Barcelona, fã do Messi. E uma vez ele fez uma entrevista comigo e ele perguntou para mim quem era o melhor jogador da história. Eu falei que era o Pelé. Mas assim, eu fui tão xingado por causa disso, porque eu falei que era o Pelé, porque a molecada que gosta do Messi, né? Eu não estou falando nem do Cristiano, porque eu não sei o que o pessoal do Cristiano falou, porque eu não vi, mas o pessoal que gosta do Messi tem certeza que o Messi é o maior de todos os tempos, né? E eu não vi o Pelé jogar, mas do que eu vi em vídeo do Pelé, né, e do que as pessoas falavam do Pelé, as coisas que o Pelé fez, os próprios jogadores da época falavam do Pelé. Então eu acho difícil o Pelé não ser melhor que o Messi, entendeu? Melhor que o Cristiano, melhor do que o Maradona, melhor do que o Zidane, melhor do que o Stéfano. Então é uma opinião que eu tenho. Agora, a partir do momento, eu acho curioso isso, né? A partir do momento que você emite a sua opinião, você está exposto, né? Você está exposto a ser xingado, a ser elogiado, a ser criticado, a ser aplaudido. Então, assim, as pessoas, elas não têm obrigação de concordar com você, mas elas têm a obrigação de te respeitar, entendeu? Você dá uma opinião, o cara fala assim, olha, eu não concordo com a sua opinião. A minha opinião é essa. Tudo bem, cara.
Agora as pessoas não fazem isso, as pessoas já te atingem, já te atacam porque você tem uma opinião diferente. Tudo você tem que ter argumentação, tudo você tem que mostrar um argumento que faça com que as pessoas te aceitem a tua opinião. Você tem que convencer os outros a alguma coisa. Cara, a gente perde tanto tempo na vida tentando convencer os outros de qualquer coisa na nossa vida. É uma perda de tempo e energia tão impressionantes que eu sinceramente acho que não vale a pena, sabe? Tem a sua opinião, vai lá, fala o que você quer falar, onde você quer falar, se quer publicar no Twitter, se quer falar no YouTube, se quer falar numa live, não tem problema. Ninguém é obrigado a concordar com você e também ninguém é obrigado a discordar de você, entendeu? E hoje eu vejo muito isso em relação às redes sociais, que, poxa, é tão complicado. A gente tá narrando um jogo, por exemplo, e você não pode dar uma opinião que o cara acha que não tá certo. Uma vez eu falei que o jogador ia sair do Palmeiras, ele ia jogar no Real Madrid, que ele tava fazendo um upgrade na carreira, um cara me xingou no e-mail, lá na Sky, falando que eu não tinha capacidade de narrar porque eu falei um negócio desse, sabe? Minha opinião, cara, você não precisa concordar, né? Qualquer time do Brasil, o cara vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, nos times grandes da Europa, ele tá dando um upgrade. Financeiramente ele vai ganhar mais, ele vai aparecer mais, ele vai disputar campeonatos mais importantes. Eu não estou desprezando o que tem aqui, menosprezando o que tem aqui. Mas eu estou falando de um fato. Se você perguntar para o jogador o que ele prefere, se ele prefere jogar em qualquer time do Brasil ou jogar num time da Europa ganhando 3, 4 vezes mais, eu tenho certeza que 99% vão falar que prefere jogar na Europa. Campeonato mais organizado e tudo mais, então. E aí a pessoa leva pro lado pessoal as coisas que você fala. E não é isso. Ninguém quer atingir ninguém assim. E eu tô falando isso, nós somos comunicadores e somos formadores de opinião. Então, ao mesmo tempo que você fala uma coisa que a pessoa não gosta, você pode falar uma coisa que muita gente vai seguir, vai achar que você tá certo, porque elas pensam parecido com você. Então tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Hoje em dia a gente está na época das fake news e tudo mais, tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que publica, com o que replica, com o que manda para isso, manda para aquele, entendeu? E realmente questão de opinião é opinião. A verdade é uma só, o fato é um só. Existem os dois lados de cada fato, mas a verdade é uma só, né? Não tem duas verdades. Apesar de um achar de um jeito, o outro achar de outro, não tem duas verdades, é uma verdade só. São visões diferentes, são questões que você vê de um jeito, versões, né? De um jeito que você viu, do outro jeito que outra pessoa viu, porque os entendimentos não são iguais, ninguém é igual. Então acho que todo mundo tem que tentar pelo menos se respeitar e ter um nível pelo menos educado. E nós, como comunicadores e como formadores de opinião, também temos que tomar cuidado. Então, seu recado para os narradores e narradoras, os futuros narradores e futuras narradoras desse país. Mas eu acabei. Na verdade, eu nem assisti o jogo, porque eu não tenho canal, né, o Band Esportes, para ver, mas eu vi a repercussão e tal, na internet, tudo que aconteceu. O Djokovic fez um torneio, exibição, nesse final de semana. Hoje é sábado, eu nem sei se vai ter jogo amanhã, eu sei que teve ontem, tem hoje. Lá em Belgrado, na Sérvia, né, na terra dele. E a quadra lotada de gente, todo mundo sem máscara, ninguém está respeitando, não é nem o isolamento social, né, o distanciamento social. E os jogadores, todo mundo lá sem máscara, sem nada, o pessoal se cumprimentando, se abraçando e tudo mais. Aí eu li que o Djokovic teria dito, né, que ele é contra a realização do US Open, por exemplo, né, e lá em Nova York, porque realmente, né, o negócio tá feio lá e tal, e tudo mais. E aí o pessoal, pô, mas é uma contradição, né? Se ele é contra a realização do US Open nos Estados Unidos e está realizando esse torneio na cidade dele, lá em Belgrado. E muita gente está criticando o Djokovic e tudo mais. O Djokovic é um cara que ele nunca foi muito queridinho da galera e nem muito queridinho da imprensa.
né? E ele é um cara que joga muito tênis. Eu acho que ele vai passar o Nadal e o Federer em conquistas de slams, né? Então talvez ele se torne o maior tenista da história em torneios de Grand Slam, né? E já é o mais rico, acho que ninguém consegue mais ganhar mais dinheiro que ele, pelo menos desses dois. Acho que não consegue ultrapassar mais o Djokovic, quer dizer, dinheiro o Djoko já não precisa, tem a família, tem filho, ele é um cara que ele já está ali presidindo os jogadores da ATP, né? Na ATP, ele representa os jogadores e tal. Já teve algumas polêmicas, algumas questões meio complicadas dele ser criticado pelo Federer, pelo Nadal, por outros jogadores, né? Algumas questões meio polêmicas que o Djokovic acaba se metendo aí. Então, assim, ele é um cara que tem opinião dele, opinião forte, tem que respeitar. Mas é um cara que vira e mexe entra em alguma polêmica, assim. E aí o Djokovic disse nesse torneio, questionado, né, que ele está seguindo todas as determinações do governo sérvio, lá da cidade também de Belgrado, para as medidas que estão sendo adotadas durante as partidas, esse torneio, são as medidas que a cidade adota. Quer dizer, a Sérvia tem pouquíssimos casos de coronavírus, né, do Covid-19, e controla bem isso, tem pouca gente que está contaminada, poucas mortes e tudo mais. Então, assim, é um ambiente mais seguro, vamos colocar assim. E alguns jogadores de fora da Sérvia, né, vieram participar desse torneio. Aí fica uma questão, eu não sei se a gente entra numa questão ética aí, uma questão de dar exemplo e tudo mais, né? O que eu imagino de tudo isso? Eu imagino três situações, tá? Eu acho que tem que ser dado exemplo, tá? Então, nesse ponto, eu não sei qual é a intenção desse torneio, tá? Se vocês acompanharam as imagens pela internet ou na televisão mesmo, eu sei que o Band Esportes passou esse torneio ao vivo. E você vê que a quadra está lotada, né? Então, não sei, né? Até que ponto, que exemplo que você passa. Ah, mas, por exemplo, a Nova Zelândia tá tudo voltando ao normal, né? Um país que, que tá aí, que zerou os casos de corona, né? Acho que a Islândia também zerou, um negócio assim. Mas percebe que são lugares mais isolados, né? A Nova Zelândia, a Islândia são lugares mais isolados. É bem verdade que a Sérvia não deve receber muitos turistas também, né? Não deve ser um ponto turístico aí para poder ter esse trânsito de pessoas que vêm de fora para fazer o vírus girar mais, né? Ter mais circulação desse vírus. E eles conseguiram controlar bem, claro, méritos totais da Sérvia, da cidade de Belgrado, enfim, né? Da prefeitura, do país, do estado e tudo mais. Mas assim, eu acho que é um momento que eu não sei que recado exatamente que o Djokovic está passando, sabe? Ou que ele tem a intenção de passar, se é que ele tem alguma intenção. Então aqui eu não estou dando uma opinião, não tenho uma informação para falar o porquê aconteceu isso, né? Então assim, tem o torneio, fez o torneio, quis fazer o torneio, beleza, né? A motivação pouco importa, não sei se é financeira, não sei como é que é. Por um lado ele pode estar promovendo é, Belgrado, a Sérvia, como um lugar que pode ter jogo, pode ter evento, porque não está acontecendo nada lá, entre aspas, né? Não tá o vírus não está circulando, está num lugar mais seguro, tá? É uma mensagem que ele pode estar querendo passar também. De repente vai algum torneio de outro lugar para lá, faz a economia girar também, mesmo que seja internamente, né? Mas os caras vão assistir os jogos e tal, vão consumir mais e tudo mais, enfim, pode ser isso. Não sei se é isso. Me parece que é um recado errado, apesar do país ter a condição dele. Claro que as situações são muito peculiares de país para país, mas a gente ainda vive um momento difícil da pandemia. Tem país que está abrindo, que está fechando, a gente não tem a vacina ainda. Não estou dizendo que não tenha que ter nada até o final do ano, não é isso. Mas me parece esquisito, né, você fazer um torneio nos moldes que a gente tinha antes da pandemia, né? Cheio de gente e tudo mais. É a mesma coisa você botar um jogo lá em Belgrado, no estádio, para 40 mil pessoas, por exemplo, 50, 60 mil,
normal, todo mundo, entendeu? Ninguém de máscara, ninguém se protegendo. Eu, na minha visão simples, eu acho que poderia ter sido utilizados alguns critérios de, de segurança mesmo, né? De saúde, protocolos podiam ter sido criados para esse jogo. Todo mundo de máscara, os jogadores, treinadores, staff, torcedores respeitando distância, todo mundo com álcool gel, na comemoração só cotovelinho. Aí você fala, mas o jogador vai jogar de máscara? Claro, tem inúmeras empresas aí que fornecem material esportivo que poderiam ter criado máscaras já, que os caras podem usar que não atrapalha a respiração. Tem inúmeras é, qualidades e quantidades de tecidos que podem ser criados sinteticamente aí, entende? Então, fibras que existem aí, que você pode fazer uma máscara específica para jogar. Isso podia criar um protocolo para os torneios futuros. Eu acho que está se perdendo uma grande oportunidade com esse torneio que o Djokovic está fazendo de mostrar para o mundo como dá para a gente seguir depois da pandemia com os eventos. Eu acho, sinceramente. Uma coisa é você mostrar que lá está tudo bem, mas o recado que você passa para o mundo, pô, mas por que se na Sérvia pode jogar, por que aqui não pode? Ah, mas tá complicado. Ah, mas vamos jogar assim mesmo, entendeu? Então eu acho que o Djokovic perdeu um pouco isso. Eu falei no começo que ele já não tem muito essa simpatia de todo mundo, então ele podia ter usado isso a favor dele. Pode ser que sugere um BO pro Djokovic, né? Uma coisa que ele vai ter que segurar uma bucha aí, né? Críticas e tudo mais, enfim. E aqui eu tô só passando uma questão, vocês analisem isso. Então, para mim são três questões, né? Um, o interesse de mostrar que a Sérvia tá ok, pode realizar torneios, pode ser uma hipótese. Outra questão, não tá nem aí, tipo, vamos jogar, não tô mostrando nada, tá tudo ok, tudo bem aqui, bacana, legal, entendeu? E a outra questão que eu acho que ele deveria ter feito era isso. Ele ia ter um patrocinador para fazer essas máscaras, uma empresa de material esportivo grande, sei lá, uma Adidas, uma Nike da vida, ou a empresa dele mesmo ter feito isso já pensado, os caras desenvolvido é, esse produto, essa máscara para jogadores. Não sei, eu estou imaginando alguma coisa nesse sentido, tá? Todos os protocolos de saúde dos médicos sérvios, né, para fazer a coisa funcionar. Enfim, então eu acho que a questão é na minha opinião, é mais ou menos essa questão. Acho que foi perdida uma grande oportunidade aí, né? E sei lá, faz acordo com uma Johnson Johnson da vida para fazer o álcool em gel para todo mundo tá higienizado. Enfim, fica aí a questão para vocês. O que vocês acharam desse jogo aí do Djokovic? Questão de narradores profissionais e narradores amadores, tá? E aqui o que eu estou querendo dizer é especificamente para quem quer ser narrador, tá bom? Quem já é profissional e tá tudo bem. Se é um bom ou mau profissional, é outra história, tá? Porque assim como qualquer profissão, existem os bons narradores, os narradores piores, tudo bem. Eu quero falar especificamente para quem quer aprender a profissão, para quem quer aprender, quem quer se desenvolver no ofício de narrador esportivo. E eu não estou falando só para a TV e só para a rádio, para os dois, como um todo. Então vamos pensar o seguinte, eu estou falando isso, por que eu estou gravando esse vídeo? O que me motivou a gravar esse vídeo? Eu estou fazendo algumas mentorias com algumas pessoas e muita gente que faz a mentoria comigo, na verdade a maioria, são pessoas muito interessadas, pessoas que realmente pagarão o preço que tem que pagar para ser narrador esportivo. O que é isso? Vão estudar, vão praticar, vão correr atrás, vão fazer cursos, vão saber que o final de semana e feriados não existem, festas não existem na profissão do jornalista, do narrador esportivo, vão querer fazer uma faculdade, mesmo o diploma não sendo exigido mais no mercado de trabalho, certo? Então, esses caras e essas meninas são pessoas que vão ser narradores esportivos, eu não tenho a menor dúvida disso. Independente do talento, independente de saber exatamente hoje o que estão fazendo ou não, né? Tem aquele fator que eu falei de ter um bom bastidor, um bom network, mas com certeza essas pessoas vão saber fazer,
né? Porque eu estou indicando isso, eu estou dando esse toque, né? Esse conselho para as pessoas fazerem. Mas independente de qualquer coisa, esses caras vão fazer. Eles vão fazer acontecer. E eu tenho notado que, em contrapartida, o pessoal um pouco mais novo, essa nova geração, os caras não querem fazer nada. Os caras reclamam. Eu estou dando uma consultoria, uma mentoria para o cara de graça. Não estou cobrando nada. Indico um monte de coisa para o cara fazer, a pessoa reclama que eu estou falando para ela fazer uma prática, para ela fazer um curso. Tem curso de locução no Senac, para ela ir numa fono ou num fonoaudiólogo e fazer uma avaliação. Eu sei que está difícil para todo mundo a questão financeira, eu entendo perfeitamente tudo isso. Eu não estou aqui falando para o cara que ele está errado em não fazer agora, não é isso. Mas as pessoas acham que não tem a menor importância. Eu começo a falar, listar as coisas que as pessoas têm que fazer, e as pessoas ficam olhando para minha cara como se eu fosse maluco. É uma videoconferência, né? Você entende? Então, é isso que eu não consigo entender. Quando você vai, por exemplo, eu sei que tem gente que não liga para isso, de ser o melhor, ser o pior, ser o mais ou menos, ser o medíocre, que é estar na média, né? Mas, poxa vida, será que não vale a pena? Se é o que, e a pessoa fala para mim que ela ama a profissão, que é o sonho dela, ela quer viver fazendo isso. Mas aí que tá, entendeu? É o que eu quero dizer com tudo isso. Os amadores não vão fazer o que eu estou falando para fazer. Eles não vão sair do amadorismo. Eles jamais chegarão a ser profissionais. Mesmo que eles não sejam bons profissionais. E os profissionais, de fato, vão ser os caras que vão fazer tudo que eu estou falando. Tudo que eu fiz, tudo que os outros narradores que estão aí fizeram. Então é aí que fala, a gente brinca, né? Os narradores gostam de falar, né? Aquela frase do Michael Jordan. É nesse momento que você separa os meninos das crianças, dos garotos e tal, né? Aliás, é nesse momento que você separa os homens dos meninos, até errei a frase, os homens dos meninos, né? Então, assim, é isso aí, não tem conversa. Por mais talento que você tem que praticar, você tem que se desenvolver. Ou vocês acham que o Osmar Santos não praticou? Vocês acham que o Luciano do Vale, o Galvão Bueno, né? Pedro Luiz, o Éder Luiz hoje, J. Júnior, as nossas referências de narradores esportivos não praticaram, né? Pergunta para eles o quanto eles trabalharam para chegar onde eles chegaram. Então eu queria deixar esse vídeo hoje, né, falando sobre isso, que é uma coisa muito importante, muito interessante e que eu venho observando nas pessoas. A questão de, beleza. Eu sei que pode ser uma questão de maturidade, são pessoas jovens ainda que vão crescer, mas poxa vida, estão tendo uma oportunidade de ouro de ter uma pessoa que está dando esse toque de graça para elas. Eu não estou cobrando nada para falar isso. Eu não fico desanimado com isso. Eu fico um pouco indignado, para falar a verdade, para ser bem honesto. Porque eu não entendo isso, da minha cabeça não entra. Entendeu? Eu daria tudo para ter esse toque quando eu comecei a minha carreira. E eu tive que fazer tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Então é engraçado, hoje você tem tanta facilidade para aprender, para estudar, você tem curso online, você não precisa sair da sua casa, você precisa ter um computador, um celular e uma internet boa. E o cara reclama, entendeu? De estudar, de praticar. Então assim, a preguiça, ela não vai levar o cara a lugar nenhum. Então isso que vai diferenciar o narrador profissional do narrador amador, beleza? Uma questão sobre os contratos. Como é que acontecem os contratos que a gente vai fazer com as empresas que a gente vai trabalhar? Tirando as exceções, que são os caras que são top de linha, tá? Esses caras fazem algumas exigências e tal, né? Mas quem tá ali no bolo, que vai fazer o primeiro contrato com uma empresa
de rádio ou televisão, que vai fazer uma transmissão ou até internet, enfim, algum portal, geralmente você é PJ. O que é ser PJ? Pessoa jurídica. Você tem que abrir uma empresa, tá? A sua empresa vai ser você. Você não vai ter funcionário, nada disso. Vai ter que ter um contador. Pagar um valor mensal para o cara. E, através do seu trabalho, você vai emitir notas fiscais para receber o valor numa conta que você vai ter que abrir no banco PJ. Para abrir essa conta, você vai ter que ter o contrato social da empresa, a empresa vai ter que estar constituída, nananana. É uma burocracia danada, mas você vai receber. Depois que você receber, você vai pagar impostos, vai pagar a sua GPS, Guia de Previdência Social, que é para aposentadoria, INSS. Para ser bem honesto, eu não sei depois com essa mudança nas leis aí, trabalhistas na CLT, se vale a pena mesmo, mas vai ter que pagar, porque senão a sua empresa vai ter problema. Aí você pode ver com a contadora se você vai pagar autônomo ou não. Essa é uma modalidade. Aí nesse contrato, você vai fazer um contrato que você vai ter um salário mensal ou você vai ter um contrato para ser freelancer, que isso quer dizer, você vai receber por evento narrado, certo? E aí tem um valor X, depende de cada empresa. Vai de 200 a mais de R$ 1.000, depende da empresa. Geralmente a média é entre 350 e 500 mais ou menos, tá? E cada evento. Às vezes tem um evento seguido do outro, aí eles juntam, abaixam o valor. Eu também não entendo muito bem o sentido disso, mas suponhamos que você ganha R$ 300. Aí você faz 2 eventos, seriam 600, eles te pagam 500, entendeu? Eu também não entendo muito bem, porque você não vai ter que sair e voltar, mas você não está fazendo 2. Então aí você perde, sei lá, dos 600 são R$ 100, né? Isso aí dá 10, vai dar 15, vamos colocar 15%. Então eu posso narrar 15% a menos, né? Aí você fala que não, outro cara aceita e vai trabalhar no seu lugar. Então essa é a lei do mercado, entendeu? Então tem horas que você tem que pegar, você está precisando muito, você não está precisando, você fala que não e outro cara vai, pega e tudo bem. Mas cada não que você fala e outra pessoa fala assim, você fica para trás, entendeu? Então é um mercado que isso existe, essa crueldade entre aspas, porque as pessoas precisam, o número de narradores é muito grande, tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Aproveitar suas oportunidades, sendo freelancer ou não. Tem um outro tipo de trabalho que é, por exemplo, quando tem uma Olimpíada, um evento grande, de 2 semanas, você fecha um contrato por esse período. Não é por jogo, você fecha o contrato pelo período. Por exemplo, R$ 3.000 para ficar 2 semanas narrando a Olimpíada. Por exemplo, você pode fechar por 5, por 10, por 15, depende de onde você vai trabalhar. Depende da exposição que você vai fazer. Tá? Você vai narrar muito mais jogos do que você... e vai ganhar muito menos do que você ganharia por jogo, certo? Mas é um período, então é uma coisa diferente, uma coisa à parte. Também freelancer. Tem os caras que são contratados CLT, que já é uma minoria. Aí esse cara tem contrato na carteira, tem um valor, às vezes ele pode ter uma outra parte que ele recebe dando nota fiscal e tudo mais. Então isso pode acontecer também. E aí tem as questões jurídicas, tem gente que depois que trabalha muito tempo assim, processa a empresa e tudo mais, mas enfim, cada um sabe o que faz e o que tem que fazer, né? Eu estou passando aqui as modalidades de contratos e de contratações, na verdade. São essas aí, o freelancer por evento, o freelancer por período dentro do evento, né? Aí o por evento é cachê que ele ganha. Tem o cara que é contratado fixo, que é exclusivo, ele tem um salário maior, tá? E a PJ também emite nota fiscal. E tem aquele cara que é contratado que não é exclusivo, que pode trabalhar em outros lugares também emite nota. Às vezes o cara é CLT e ele pode trabalhar em outros lugares também e não tem que ser exclusivo, entende? Aí depende todo do acerto que você vai fazer. Como eu falei, os caras tops de linha da nossa profissão, dos grandes canais, eles fazem um acerto deles e eles têm outras questões, outras cláusulas, tem multa também para sair. Se ele sair, ele paga uma multa, se a emissora mandar ele embora, paga também uma multa para ele, entendeu? Tem tudo isso. São as garantias dos contratos. Cada um faz de um jeito. Mas assim, geralmente, na maioria das vezes, o contrato é leonino. O que quer dizer isso?
Você pode até procurar na internet aí. É um contrato que é de uma via só, entende? Se você não aceita as condições do teu empregador, você não trabalha. Você não tem muito o que exigir, entendeu? Então o que é importante? Você acertar um bom valor no começo, independente do valor ser alto ou não. Às vezes você não vai conseguir o valor que você quer. Tem que deixar bem claro quais as funções que você vai exercer. Como eu sempre falo, 2 funções no máximo. Tem gente que faz mais, eu acho errado. Tá? Então, narrador, apresentador, certo? Comentarista, apresentador, tudo bem. Repórter, apresentador, ok. Agora, quando começa a misturar muito, eu acho errado porque eu acho que você tira a vaga de outra pessoa. A empresa adora, mas é complicado. Hoje, com as fusões das empresas, juntando o pessoal da rádio com o pessoal da TV, você acaba fazendo mais funções. Então aí você tenta acertar o seu contrato da melhor maneira possível. Se você tiver que fazer muitas funções, não tiver jeito, você tem que trabalhar, você acerta. Tenta acertar o máximo que você puder. Um plus, um pouquinho a mais de grana, bate um papo, conversa, tenta se acertar. A gente sabe que o momento está difícil, as empresas estão passando por dificuldades. Antes da pandemia já passavam, agora então vão passar muito mais. Menos dinheiro de menos verba publicitária no mercado, entendeu? Então a gente tem que entender tudo isso. Então, claro que você também tem que ceder para você continuar trabalhando. Às vezes uma redução de salário, alguma coisa assim. Tá bom? Mas enfim, então o contrato leonino o que é? Aquele contrato que o cara vai falar para você, olha, é isso aqui, meu irmão. Você quer, você não quer, beleza. Então assim, na maioria das vezes você vai ter que aceitar as condições, você não vai impor as condições. Em raros casos, como eu falei, os caras tops, aí eles acabam impondo algumas condições, e a empresa, quando quer contratá-los muito, vai atrás do cara, tira o cara de outra emissora, eles acabam aceitando e pagando. Tá bom? Eu não conheço casos de. Que às vezes o gerente do banco tem muito isso. Quando o cara sai do banco e vai para o outro, ele recebe luvas, né? É um adiantamento que nem os jogadores recebiam antes, jogador de futebol. Então, por exemplo, você vai sair do banco X para o banco Y. O banco Y vai te contratar, ele te dá um dinheiro, uma grana boa, uma grana preta para você aceitar sair. Entendeu? É uma luva que chama. Eu não sei se narradores aceitam isso e se isso acontece. Eu nunca ouvi falar, mas pode ser que aconteça, tá? Nesse pessoal top de linha aí. Mas eu não sei, sinceramente. Tá? O que eu sei é que existem as multas. Talvez pagar uma multa seria essa luva, mas aí você paga a multa para o empregador desse profissional, né? Não é para ele. E, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí que funciona, tá bom?